Os 7 estágios da tentação, 14, zelo mal orientado. Vamos voltar novamente para o Getsêmani. Agora já é tarde, e no meio das sombras escuras, embaixo das oliveiras, o filho do homem gemeu em agonia, e então foi-se acalmando. Depois de muito tempo, ele falou novamente com voz embargada, mas firme resolução. Não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 44. Finalmente, ele se levantou. Suas vestes estavam sujas, encharcadas de suor e orvalho. As últimas horas foram angustiantes e exigiram dele um custo tenebroso. Mesmo na escuridão, o preço pago era visível em seu rosto. Voltando para a companhia dos discípulos pela terceira vez, encontrou-os dormindo de novo. Imediatamente ele os acordou. Sua hora havia chegado e através das árvores percebia-se nitidamente a luz vacilante de diversas tochas. Retornando aos discípulos sonolentos, ele disse: Aí vem aquele que me trai. Marcos 14, versículo 42, NVI. O zelo humano nos tenta a realizar coisas que Deus não nos chamou para realizar. Mal aquelas palavras saíram de sua boca, e Judas entrou na clareia, liderando um contingente de guardas armados do templo. Sem hesitação, aproximou-se de Jesus e o saudou com um beijo. Antes que se afastasse, Jesus segurou-o pelos ombros e olhou fundo nos olhos dele. Judas perguntou em voz alta para que todos pudessem ouvir: Com um beijo traz o Filho do Homem? Lucas 22, 48. Soltando-se das mãos de Jesus, Judas deu um passo para o lado. Imediatamente Jesus foi rodeado pelos guardas. Puxando da espada, Pedro atacou o homem mais próximo dele, cortando-lhe a orelha direita. João 18:10. Zelo humano. Com essa atitude ousada, mas precipitada, Pedro entrou no terceiro estágio de sua descida para a negação, o zelo mal orientado, que a ausência de oração leva. Ao zelo mal orientado não deveria causar surpresa. Quando uma pessoa ama Jesus, não consegue disciplinar-se. Quando uma pessoa ama Jesus, mas não consegue disciplinar-se a orar, com frequência torna-se hiperativa na obra do Senhor, na tentativa de compensar sua falta de oração com atividades. Infelizmente, a atividade frenética geralmente é contraproducente na obra do Senhor. Com maior frequência, o zelo mal orientado leva um homem a tentar fazer mais do que Deus o chamou para fazer, tornando a frustração e o fracasso inevitáveis. Pouca admiração causa que o cenário da cristandade contemporânea esteja juncado de centros médicos parcialmente terminados, parques temáticos abandonados, impérios televisivos em ruínas e complexos inacabados de igrejas agora hipotecados. Todos dão testemunho mudo do perigo sempre presente do zelo humano. Já se disse acertadamente: encontramos o inimigo, e o inimigo somos nós. Um exemplo clássico desse tipo de zelo bem intencionado, mas mal orientado, encontra-se em 2 Samuel capítulo 7. O rei Davi havia estabelecido seu trono em Jerusalém e estava finalmente livre de conflitos com os inimigos. Um dia ele disse a Natã, o profeta: Olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: Vai,
Faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. 2 Samuel 7, versículo 2 e 3. Não posso ler isso sem pensar como é humano presumir que Deus abençoará cada coisa boa que desejamos fazer. Infelizmente, nem Davi nem Natã buscaram o conselho do Senhor. Aparentemente não pensaram que fosse necessário. Construir um templo parecia uma coisa lógica, uma coisa boa, mas coisas boas não são necessariamente coisas de Deus, conforme vamos descobrir. E aí se encontra um grande perigo para o homem e a mulher de Deus. O zelo humano tenta-nos a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Mas se formos sensíveis ao Espírito Santo, o Senhor vai corrigir-nos antes de trocarmos os pés pelas mãos. Foi o que ele fez com Davi. De acordo com 2 Samuel 7,4, a palavra do Senhor veio a Natã, o profeta, naquela mesma noite, orientando-o a dizer a Davi que não construísse o templo. Obedecendo à revelação divina, Natã enfrentou aquele momento temido por todos os conselheiros e orientadores dos homens poderosos. Ele deveria opor-se ao plano do líder. Para complicar tudo, havia o fato de que ele inicialmente dera apoio ao desejo de Davi de edificar uma casa para o Senhor. Se Natã fosse mais voluntarioso e menos obediente, poderia ter ignorado a palavra do Senhor e deixado Davi continuar com seus planos. Da mesma forma, se Davi fosse mais zeloso, teria rejeitado o conselho de Natã. Os líderes fortes como Davi são geralmente homens determinados que conseguem fazer as coisas quando os outros não conseguem. O lado negativo disso é que eles são geralmente obstinados, especialmente suscetíveis ao zelo mal orientado, um fato que o tentador não ignora. Com frequência, eles desconsideram as pessoas que se opõem aos seus planos. Felizmente, Davi não agiu assim. Em consequência, foi poupado da dolorosa humilhação sofrida por tantos líderes espirituais que se recusaram a dar ouvidos a conselhos de amigos e conselheiros piedosos. Provando o nosso zelo. Como você pode estar imaginando? Vou diferenciar entre zelo piedoso e zelo humano? Como saber se as coisas que o motivam vêm de Deus ou do próprio ego? Primeiro, podemos ser cruelmente honestos com o nosso ego, admitindo diariamente que temos de lidar com a nossa própria ambição e que não somos espiritualmente qualificados a tomar decisões importantes sem orientação de conselheiros sábios. Segundo, podemos recusar-nos a aceitar o nosso zelo pela aparência. Através dos anos, desenvolvi a prática de me fazer algumas perguntas duras quanto a isso. Entreguei completamente este desejo ao Senhor? Sabendo como posso ser obstinado, desenvolvi um hábito diário de colocar todas as minhas esperanças, sonhos, ambições e desejos aos pés da cruz. Eu os entrego a Deus enquanto oro. Senhor Jesus, dou-lhe permissão para mudar os meus desejos, para sobrepor a tua vontade à minha. Agora guia-me por meio dos meus desejos submissos a ti e realiza os teus propósitos em minha vida. Quando tenho um desejo especialmente forte, é duplamente importante submetê-lo ao Senhor. Se o meu desejo persiste depois de tê-lo incondicionalmente submetido ao Senhor, então pressuponho que ele faz parte do plano de Deus para a minha vida. E faço a pergunta seguinte. 2. É verdadeiramente plano de Deus ou apenas minha própria ambição? É uma pergunta dura, uma pergunta que me força a examinar meu coração orando. Com a ajuda do Espírito Santo, eu examino as raízes do meu desejo para determinar sua origem. Eu os meço dentro da visão global de Deus para a minha vida, a fim de determinar se ele vai me ajudar a cumprir o meu chamado. Se não me ajudar, então certamente não é de Deus, e deve ser abandonado
como apenas uma ambição humana. Se parece estar de acordo com a minha vocação, passo então para a seguinte pergunta. 3. Estou aguardando que o Senhor abra a porta? Ou estou impacientemente forçando as coisas a acontecer? Frequentemente sou tentado a fazer as coisas acontecer, a assumir a direção. Quando o faço, raramente elas funcionam como eu havia planejado. Com mais frequência ainda sou vítima de minha própria cabeça dura. Quando Deus abre a porta, por outro lado, as coisas parecem encaixar-se nos devidos lugares. Porém, podem ainda surgir desafios, mas há um fluxo natural, uma progressão em tudo o que fazemos quando Deus está na direção. 4. Tenho certeza de que estou dentro do tempo divino? O tempo é exatamente tão importante quanto a orientação quando buscamos os propósitos de Deus. Lembre-se, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A experiência tem me ensinado que os líderes fortes raramente são lentos no agir. Portanto, são com frequência tentados a passar à frente de Deus. Raramente Deus tem de cutucá-los, mas com frequência tem de segurá-los. O que faz com que a paciência seja uma qualidade importante na liderança espiritual. Não são apenas os homens que têm de lidar com zelo mal orientado. Encontramos entre esposas e mães algumas das mais zelosas pessoas de toda a história, especialmente quando se trata da carreira de seus maridos e filhos. Veja o caso de Salomé, mãe de Tiago e João, por exemplo. Ela pediu a Jesus que prometesse a seus filhos um lugar de honra especial no seu reino, criando bastante animosidade entre o resgate dos discípulos. Mateus 20, do versículo 20 ao 24. 5. Estou recorrendo a métodos humanos na tentativa de realizar o plano de Deus? A Bíblia está cheia de inúmeros exemplos de homens e mulheres que sucumbiram à tentação de assumir a direção. 2 que nos vêm imediatamente à lembrança são Abraão e Sarai. Quando Abraão informou Sarai de que Deus lhe havia prometido um filho, embora ele estivesse com quase 90 anos de idade, ela fosse estéril e já além da idade de conceber, ela imediatamente resolveu dar uma ajuda para que isso acontecesse. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos com ela? Terei filhos dela. Gênesis 16, 2. O plano de Sarai teve sucesso e, 9 meses depois, Agar deu à luz um filho, a quem Abrão chamou de Ismael. Alguns anos mais tarde, Sarai ficou grávida e deu à luz um filho, exatamente como Deus havia prometido. Logo o ambiente ficou contaminado pelo ciúme, e Sara exigiu que Abraão expulsasse a serva com o seu filho. Então Abraão se viu forçado a escolher entre os 2 meninos, uma posição que nenhum homem gostaria de enfrentar. E tudo porque ele recorreu a métodos humanos na tentativa mal orientada de realizar o plano de Deus. O princípio inerente nessa narrativa, deveria ser óbvio. Embora nossos métodos humanos possam ter sucesso, vão inevitavelmente criar mais problemas do que solucioná-los. Não podemos simplesmente edificar uma obra espiritual recorrendo a métodos carnais. Aqueles que tentam fazê-lo podem parecer ter sucesso por algum tempo, mas no fim seus esforços revelar-se-ão inúteis. 6. Estou tentando fazer isto porque Deus me chamou para fazê-lo ou porque estou impulsionado a ter sucesso? Para responder sinceramente a esta pergunta, tenho de me examinar com atenção. Tenho de examinar honestamente minhas motivações e meus alvos, pois é a única maneira pela qual posso determinar se fui chamado ou impulsionado. Com frequência acho útil lembrar que uma pessoa impulsionada está consumida por seus próprios desejos e necessidades, enquanto uma pessoa chamada está submissa ao Pai. Uma pessoa impulsionada e ambiciosa
Uma pessoa chamada é obediente. Uma pessoa impulsionada é competitiva, sempre medindo suas realizações e comparando-as com os outros, com a dos outros. Uma pessoa chamada, por outro lado, é fiel, medindo as suas realizações apenas segundo a visão que lhe foi dada por Deus. Um indivíduo impulsionado está sempre consciente dos símbolos do poder, título, importância e localização do cargo e salário. A pessoa chamada focaliza as questões interiores do caráter e da integridade. Embora cada um de nós tenha provavelmente ambas as características, é importante determinar qual delas domina nossas vidas. Fazendo isso, descobriremos se fomos chamados ou impulsionados. Mesmo conseguindo responder satisfatoriamente a essas perguntas, ainda não posso confiar inteiramente em minhas próprias conclusões, pois, como disse Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Determinar a vontade de Deus em questões relacionadas com a visão e o zelo nunca é fácil e quase sempre exige a orientação de um amigo ou conselheiro espiritual. Devo submeter minha visão e zelo ao escrutínio de conselheiros sábios, e apenas quando satisfazem os requisitos deles posso prosseguir confiantemente. Se me recusar a prestar contas, abro a porta ao inimigo e me coloco em condição vulnerável à tentação. As consequências do zelo mal orientado. O zelo é a coisa maravilhosa quando inspirada pelo Senhor. João 2,17. Contudo, quando é gerado pela carne, transforma-se em instrumento do diabo, produzindo algumas das manchas mais negras na história da Igreja. Considere as guerras religiosas na França, que culminaram com o massacre do dia de São Bartolomeu em 24 de agosto de 1572, quando se calcula que dezenas de milhares de protestantes foram mortos. Depois houve os julgamentos das bruxas de Salem, um fracasso da justiça, se é que houve justiça. Antes que tudo terminasse, 19 pretensas bruxas foram enforcadas e uma apedrejada até a morte. Tudo em nome da religião. Todos os dias de hoje temos visto o fim trágico daqueles que seguiram os líderes de cultos como Jim Jones e Dave Koresh. Zelo mal orientado solapa, atrapalha a obra do Senhor de muitas maneiras. Frequentemente produz expectativas irreais que, por sua vez, levam a um desapontamento devastador. Quando temos as pessoas erradas fazendo as coisas erradas por motivos errados, acabamos com aberração. Um monumento ao homem em vez de uma obra que glorifique a Deus. Se esse homem sucumbir aos excessos de seu próprio zelo, o prejuízo causado ao corpo de Cristo não será pequeno. Outra característica comum do zelo é o esgotamento. Quando a pessoa está fazendo tudo o que o Senhor a chamou para fazer e nada mais, seu trabalho de amor é renovador. Fisicamente ela pode ficar cansada no final do dia, mas emocionalmente e espiritualmente está renovada. Na verdade, esse é um critério que a pessoa pode utilizar para determinar se foi motivada pelo zelo piedoso ou pelo zelo humano. Se ela realmente está fazendo a obra do Senhor no tempo de Deus e do jeito de Deus, ficará renovada em seu espírito e fortalecida em seu físico. Mateus 11, versículo 29, versículo 30. Mas quando ela permite que o zelo mal orientado a torne hiperativa na obra do Senhor, logo fica cansada de fazer o bem. Ela não fica apenas fisicamente cansada, mas completamente saturada, exausta de dentro para fora, o tipo de cansaço que não pode ser aliviado com uma boa noite de sono ou mesmo 2 semanas de férias. Zelo piedoso? Todavia, quando o homem é realmente chamado pelo Senhor para determinada tarefa, parece que não há limites para o que pode realizar. Por exemplo, nenhum homem poderia fazer tudo o que John Wesley fez, a não ser pela graça de Deus, dizem que ele pregou uma média de 3 sermões por dia durante 54 anos, num total de 44 mil pregações. 44 mil vezes.
Nisso ele viajou a cavalo e de carruagem mais de 322 mil quilômetros, ou cerca de 8 mil quilômetros por ano. Sua obra publicada inclui um comentário da Bíblia inteira em 4 volumes, um dicionário da língua inglesa, uma obra de 5 volumes de filosofia natural, uma obra de 4 volumes da história da Igreja, histórias da Inglaterra e de Roma, gramáticas da língua hebraica, latina, grega, francesa e inglesa, 3 obras sobre medicina, 6 volumes de música sacra, 7 volumes de sermões e artigos polêmicos. Também editou uma coleção de 50 volumes conhecido como Biblioteca Cristã. Foi grandemente dedicada à obra pastoral. Mais tarde assumiu o cuidado de todas as igrejas. Levantava-se às 4 horas da madrugada e tratava sem interrupções até às 22 horas, apenas com pequenos intervalos para comer. No meio de todo esse trabalho declarou: tenho mais horas de retiro espiritual do que qualquer homem da Inglaterra. Aos 83 anos de idade, entristeceu-se ao descobrir que não poderia escrever mais do que 15 horas por dia, para não prejudicar seus olhos. E à idade de 86 anos, envergonhou-se de admitir que não poderia pregar mais do que 2 vezes por dia. No seu 86º ano de vida, com 86 anos de vida, pregou em quase todos os condados da Inglaterra e Gales e com frequência viajava 50 a 80 quilômetros por dia. Martim Lutero e João Calvino mantinham ambos agendas parecidas com as de John Wesley. Com ele foram chamados e dotados por Deus de maneira excepcional. Lutero pregava quase diariamente, dava palestras constantemente. Como professor, tinha a responsabilidade de cuidar de todas as igrejas. Sua correspondência, incluindo aquela que foi conservada, enche muitos volumes, era constantemente importunado com controvérsias e foi um dos escritores mais produtivos do seu tempo. O mesmo, e até mais, pode-se dizer de Calvino. Enquanto encontrava-se em Estrasburgo, pregava ou lecionava todos os dias em Genebra, foi pastor, professor e até mesmo magistrado. Ele dava palestras dia sim e dia não, em semanas alternadas, pregava diariamente, ficava sobrecarregado de cartas vindas de todas as partes da Europa. E foi autor de inúmeras e volumosas obras, que qualquer homem da atualidade acharia mais do que suficiente para ocupar todo o seu tempo, e tudo isso ainda no meio de constantes enfermidades da carne. Esses gigantes espirituais conseguiam tudo isto porque estavam fazendo apenas o que o Senhor lhes mandara fazer. Ao trabalhar apenas em parceria com Jesus, eles descobriram que o seu jugo era suave e o seu fardo leve. Não poderia ser de maneira diferente, ou então o zelo os consumiria, esmagaria seus espíritos e arruinaria seus ministérios. Ao limitar nossas tarefas, Deus não nos está proibindo de fazer coisas. Antes está estabelecendo o seu jeito de nos manter envolvidos a longo prazo. Desilusão? O zelo mal orientado pode motivar um homem a curto prazo, mas não pode sustentá-lo por um período longo. Na verdade, quando seus esforços automotivados não recebem recompensa, ele fica logo desiludido, até mesmo amargo. Talvez seja isso o que aconteceu com Pedro. Certamente ele esperava ser elogiado por sua atitude ousada, atacando aqueles que vieram prender Jesus, mas, em vez disso, foi repreendido. Essa não foi a primeira vez em que o zelo mal orientado lhe causou problemas. Antes, em Cesareia de Filipos, quando Jesus inicialmente revelou que estava destinado a morrer em Jerusalém, Pedro levou-o de lado e o repreendeu. Senhor, tem compaixão de ti? Isso de modo nenhum te acontecerá. Mateus capítulo 16, versículo 22. Jesus, voltando-se para ele, disse: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Mateus 16, 23.
Não é difícil imaginar como uma repreensão dura como essa poderia esmagar o espírito de uma pessoa. Se acontece repetidas vezes, como no caso de Pedro, a pessoa mais confiante pode muito bem ser tentada por causa da desilusão, sentindo-se mal compreendido e desprezado, seguindo seu impulso de defender Jesus. Ainda que mal orientado, Pedro descobriu-se com vontade de recuar, mas apenas física, não apenas física, mas também emocionalmente. Com um pequeno incentivo da parte do inimigo, ele se fechou em si mesmo para acalentar o seu espírito magoado. Ele ainda seguia Jesus, mas apenas à distância, fazendo que o fracasso futuro fosse quase inevitável. Logo estaria aquecendo as mãos no fogo do inimigo, depois negaria o seu Senhor, e finalmente sairia pela noite e choraria amargamente. Tudo porque tentara fazer na força de sua carne o que deixara de fazer em oração. Aprofundamento do capítulo, refletindo nele. Escreva em um caderno ou, se você quiser, nos comentários. Em que área de sua caminhada cristã você tem investido demais nos resultados do esforço em vez de focalizar o processo de sua vocação? Em que áreas dessa vida você tem buscado resultados, números, ao invés de ser alguém constante, fiel e dedicado e satisfeito nas coisas que faz e não se elas darão resultado ou não? 2. Você está interessado em fazer coisas ou em fazer as pessoas crescer? Você está mais interessado em fazer coisas ou em fazer as pessoas crescer do que em Deus? 3. Você se lembra de alguém, amigo ou colega, que ficou desiludido por causa de zelo mal orientado em seu serviço prestado a Deus? Sim, eu lembro. Nesse caso, por favor, reserve tempo para passar com ele e encorajá-lo no Senhor, a fim de evitar que se distancie de Deus. Conhece alguém que faz muitas coisas para Deus, mas você sabe que é tudo falso? Vá conversar com essa pessoa.